Nosso Pai Celestial, teus filhos vieram te ouvir. Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor, que é o nosso Pai, é o nosso mantenedor, é o nosso Criador e aquele também que na cruz nos redimiu de nós mesmos. Nossa gratidão, grande Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai Celestial, simbolicamente, nós estamos segurando esta igrejinha, que representam as dezenas, centenas, milhares de igrejas espalhadas pelo mundo, onde fiéis se reúnem a cada dia, alguns sendo perseguidos, outros enquanto as suas famílias não entendem a fé que eles abraçam, mas eles permanecem fiéis, porque eles aguardam um breve dia em que a injustiça cessará, em que o mal chegará ao seu término e será apenas para a glória do Senhor que Jesus Cristo voltará. Então, grande Deus, de uma forma tão especial, oramos pela Tua igreja de uma forma, num contexto mundial. Aqueles irmãos que residem no Brasil, outros que estão fora, outros que estão em regiões difíceis, outros em que olham para um lado e para o outro, não encontram nenhum cristão. Nós oramos por eles também, grande Deus, para que continuem sendo impulsionados pelo Evangelho, mexidos pelo Espírito Santo e continuem a trabalhar e apresentar o nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, de uma forma mais local, aqui há pedidos, grande Deus. Aqui há demonstrações de agradecimentos também. Aqui está um pedacinho da nossa alma, um pedacinho do nosso ser, escrito num pedaço de papel. E a gente te roga em nome de Jesus, que esses pedidos sejam realizados não conforme nós nem mesmo pedimos, mas conforme o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Abençoa o teu povo, grande Deus, e de uma forma tão especial também oramos por aqueles que hão de assumir a dianteira, que estarão à frente do exército, conduzindo o grande rebanho do Senhor aqui na Igreja Central. Pedimos, grande Deus, que essas comissões de nomeações, essas reuniões que nós temos, possa, não é o pastor Bruno, não é o manual da igreja apenas, não é apenas as pessoas que estão lá, mas que o teu Espírito, unicamente o teu Espírito, informe e consolide as pessoas que hão de estar à frente deste grande exército. Pai Celestial, rogamos estas bênçãos. Nós não somos merecedores, mas é para que a Tua glória seja completa em nossa vida. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você ainda pode trazer o seu pedido de oração. E durante esses 2 últimos dias, temos agora quinta e sexta. Sexta-feira nós teremos uma Santa Ceia, todos são convidados. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a prática de realizar a cerimônia de Santa Ceia num contexto aberto, em que todos então podem participar. Ninguém é excluído da ceia do Senhor, tá? Então faça um exame do seu coração, um exame dos seus passos, da sua consciência, e esteja então nessa próxima sexta-feira, às 19 horas, conosco, aqui para celebrar a ceia do Senhor. A ceia tem um contexto muito especial, e ela quer dizer que Jesus ainda está no céu, aguardando o seu momento de vir à terra, e Ele diz que vocês vão fazer essa ceia, vocês vão celebrar essa ceia em memória dEle até que Ele venha. Então esse é o contexto da ceia do Senhor, e todos são convidados a participarem. Durante a semana nós temos estudado a respeito de um rapaz que, eu acho que eu esqueci o nome dele, Acho que o pessoal lembra, não sei se alguém lembra aí o nome do cidadão. Qual o nome dele? É Naum, não é isso? Naum? Não, não é Naum. Sofonias, pertinho dele não é também Sofonias. E o nome do cidadão é Malaquias. Olha, está todo mundo expert agora em Malaquias, E a mensagem de Malaquias é uma sentença da parte do Senhor, Nós começamos a anunciar essa mensagem no sábado pela manhã, onde o Senhor apresenta explicitamente que Ele havia escolhido ao povo de Israel, ao povo de Jacó. E durante a semana, na segunda-feira também, nós vimos algumas falhas que esse povo estava apresentando diante de Deus. Algumas coisas que de repente o Senhor não estava se agradando. No dia seguinte nós vimos também que os sacerdotes ainda na própria segunda-feira, nós vimos que os sacerdotes ainda estavam coniventes com aquela situação, o povo ofertava da forma como queria. O grande contexto e o grande cenário do livro de Malaquias é o culto segundo Deus. É o culto que Deus aceita. É o culto que o Senhor espera dos seus filhos.
né? Muitas vezes a gente tem uma visão equivocada a respeito do culto, né? Nós estamos na igreja e às vezes observamos quem falou, quem pregou, quem cantou, e às vezes esquecemos do ser que precisa ser reverenciado e adorado, que é o Senhor Deus. Então Malaquias está exatamente chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para que eles entendam qual é o culto que o Senhor aceita. Muitas vezes Deus olha para o culto e diz: olha, eu não tive prazer no culto, eu não tive satisfação no culto, porque o culto foi para o homem, o culto foi para que alguém então manifestasse seu dom, seu talento, mas não foi para a glória de Deus. Então o Senhor diz: esse culto para mim é abominável. Outro culto também que o Senhor não aceita, conforme o livro de Malaquias, ele diz: o culto em que o Senhor é colocado em segundo plano. É possível? Pergunto para você, Malaquias já disse que sim. É possível alguém ofertar para Deus e ainda na sua oferta dizer que Deus está em segundo plano? É possível sim ou não? Claro que sim. Malaquias disse: olha, vocês estão levando a ovelha manca, a aleijada, a cega, aquela que já está pronta para morrer no dia seguinte, e vocês estão dizendo que essa é para o Senhor. Então o Senhor está dizendo enfaticamente que não aceita tal oferta. Ontem nós vimos também que Deus se importa também com os nossos relacionamentos. E nós vimos que Deus deseja então que nós apresentemos fidelidade, pureza, e nós apresentemos também a identidade que Ele nos dá como seu povo. E essa foi a mensagem de ontem. E a de hoje? A de hoje tem 2 pedacinhos, porque o tempo de repente durante a semana é mais encolhido, né? Malaquias tem 8, a gente só vai falar em 6. Então, a de hoje está do capítulo 3, todo na verdade o capítulo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Todo o capítulo 3. Todo não, até o pedacinho 12. Amanhã a gente vê o 13 em diante. Pode passar a tela aí, culto honesto. Como eu falei para vocês, a grande preocupação do mensageiro Malaquias é exatamente levar um povo ao arrependimento e a levar o povo a cultuar segundo o que Deus espera. Algumas coisas, e é uma situação de perguntas e respostas o tempo todo. Perguntas da parte do povo e respostas da parte de Deus. Tá? E algumas coisas Deus deixa claro como é que Ele deseja então esse culto. E teve um cenário logo no comecinho do capítulo 3, na verdade no finalzinho do capítulo 2, no verso 17, ele diz assim, olha: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se alegra. Ou, onde está o Deus do juízo? Imagina, o povo agora olha para o Senhor e diz: olha, não está valendo, e a gente falou isso aqui um pedacinho durante a semana, no sábado nós iniciamos, que as pessoas estavam desmotivadas, estavam desleixadas, não estavam muito aí para a questão do culto, e agora o povo agora olha para o Senhor e diz: olha, eu acho que Deus trocou foi as bolas. Deus agora não está muito certo do juízo dele. Ele está olhando para aqueles que fazem mal e esses prosperam. Ele olha para a gente que termina tentando ser fiel e a gente permanece na mesma estaca zero. Então não vale nada, não está valendo muito a pena ser fiel a Deus. E nesse mesmo contexto o Senhor diz: eu vou enviar aquele que vai fazer a justiça. Eu vou enviar aquele que é o meu renovo, eu vou enviar aquele. Ele faz exatamente uma profecia a respeito da vinda do Messias. E aí termina esse primeiro pedacinho de Malaquias 3. Termina o primeiro pedacinho de Malaquias 3. E hoje a gente vai para que é o calcanhar de Aquiles de muitos. Malaquias está aí na tela agora. Malaquias capítulo 3 e o verso 16, do verso 6 até o verso 12. Malaquias 3, o verso 6. Eu falei para vocês que Malaquias, muito longe de apenas apresentar isso aqui, esse tema, ele claro que apresenta, mas muito longe de ser esse o objetivo exclusivo dele. Mas ainda assim precisamos orientar e falar o que é que o Senhor espera num culto que para ele deve ser honesto. Malaquias 3, do verso 6 até o verso 12. E ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois o quê? Consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E a resposta, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vide. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Terminando o verso 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Para entendermos esse texto, é preciso que nós nos lembremos de algumas coisas a respeito do caráter e atributos de Deus. Quando nós observamos a narrativa bíblica, e o início sempre quer apresentar todo o contexto e desenrolar de toda a história. Quando olhamos o chamado que Deus faz para Abraão, Deus faz uma aliança para Abraão. E incluso nessa aliança estão bênçãos e maldições. O Senhor diz, olha, a todos aqueles, Abraão, que te abençoarem, o que eu farei com eles? Também abençoarei. Mas aqueles a quem te amaldiçoarem, esses também eu amaldiçoarei. E ele disse a Abraão, por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Seja você o quê? Uma bênção. Deus chamou o seu povo num contexto de aliança. E a gente vê a aliança com Adão, nós vemos a aliança com Noé, nós vemos a aliança com Abraão, nós vemos a aliança com Davi. São várias as alianças explícitas então na Bíblia. E a última aliança é exatamente a aliança do Filho. Não é que a aliança do Filho substitui as outras, mas ela é o complemento, ela é o ápice final de todas as alianças de Deus. No Novo Testamento, essa aliança é ratificada por Jesus e ainda permanece as mesmas bênçãos e maldições. Jesus é muito taxativo, ele diz, quem comigo não ajunta, o que é que ele faz? Espalha. E ele é muito taxativo em muitas declarações dele também a esse respeito. Agora, como é que o Senhor começa dizendo essa perícope no verso 7? Ele diz, vocês me abandonaram. Na verdade, ainda tem o verso 6, né? Ele diz, olha, já que eu não mudo, já que eu não posso mudar, já que eu não minto, nem me arrependo e nem sou como vocês que mudam de ideia a qualquer momento, por isso que ele faz, eu fiz uma aliança, é a minha aliança, eu hei de cumprir. E vocês não cumprem as alianças de vocês. Ele diz, porque eu não mudo, é porque vocês não são o quê? Consumidos. Mas tem um detalhe, e tem uma acusação contra vocês. É que vocês o quê? Me abandonaram. Está aí no próximo slide, tá? Vocês me abandonaram. E ele diz, esse abandono que vocês estão cometendo não é de agora. O abandono que Deus está dizendo, olha, vocês dizem que são meu povo, vocês dizem que me amam, vocês até chegam no culto, vocês têm todo um aparato para oferecer um culto para mim, mas ainda o coração de vocês está vazio. Eu não me satisfaço com o culto que vocês me prestam. Por quê, Senhor? Porque vocês me abandonaram. Porque vocês não seguem os meus preceitos. Dá uma olhada aí no verso 7. Vocês não andam mais nos meus estatutos, não guardam mais os meus mandamentos. E ele faz um apelo, é o apelo de Deus para o seu povo. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Em razão desse abandono da parte de Deus, o povo sofria com a seca, o povo sofria também debaixo do domínio persa, havia uma crise financeira. Deus então chama aquele povo desviado e diz, convertam-se, se vocês se voltarem para mim, eu estou disposto a fazer uma nova aliança com vocês. Se vocês se voltarem, eu sou um Deus de promessas, eu sou um Deus que faço alianças com quem eu quero, então voltem para mim. E o povo estava tão cego, o povo estava tão iludido, que no finalzinho do verso 7 ele diz assim, em que, Senhor, que nós havemos o quê? De voltar. Está tudo bem. Acostumados a sofrer.
acostumados a viver com o pé na lama. Senhor, mas o culto a gente está fazendo direitinho. Dá o horário da escola sabatina, a gente começa às 9 horas. Termina meio-dia, porque se passar também é um problema, Senhor. Então a gente está cumprindo a risca. Tem dia sagrado, dia de festa, feriado, mas mesmo que vai todo mundo embora, a gente permanece no culto, Senhor. Aí eles perguntam, Senhor, em que havemos de tornar? Mostra então o que o Senhor olha para a gente e não se agrada. Mostra então, Senhor, aquilo que de repente é o nosso calcanhar de Aquiles. Próximo slide diz. Eu vou ler daqui. O arrependimento que Deus espera deve demonstrar autenticidade por meio de um comportamento que custe o quê? Alguma coisa. É muito fácil. Nós acabamos de cantar um hino tão lindo, né? Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. E eu fiquei pensando, rapaz, como é fácil cantar essa letra, hein? Puxa vida, como é tão é uma delícia cantar aí na sinfonia, para todo mundo cantando, uma beleza. Aí eu digo, rapaz, será que isso durante o dia a dia eu estou cantando e vivendo? Não mais eu, mas é Jesus quem vive em mim. E eu cantava ali pensando, eu disse, Senhor, será que eu estou vivendo as 24 horas, não mais eu, é Jesus quem vive em mim? Ele está dizendo o arrependimento que Deus esperava do seu povo, não era algo apenas de palavras. Não era algo apenas, Senhor, tá bom, me arrependo, e permanecia na mesma situação. O arrependimento que Deus queria do seu povo, segundo esse historiador F.F. Bruce, ele disse, tinha que custar algo, tinha que cortar na carne, tinha que ter alguma renúncia, não era apenas dizer, olha, está tudo bem, está tudo tranquilo, o Senhor me aceita, e pronto, de hoje em diante a gente tem uma nova história. Mas segundo o F.F. Bruce, ele disse que era um comportamento que custasse alguma coisa, e o próximo slide diz mais. Qual era o questionamento dos irmãos? Qual era o questionamento daqueles irmãos da época? Em que nós havemos de tornar? Parece que está tudo tranquilo. Senhor, do que o Senhor está falando mesmo? Está tudo tão tranquilo aqui, o pastor está pregando, está tudo acontecendo na maior normalidade, está tudo dentro dos limites, a gente consegue até cochilar na igreja de tão calmo que a gente está. Nós temos que nos arrepender mesmo é de quê? Senhor, seja mais claro nas suas afirmações, porque a gente não está entendendo do que nós precisamos de fato nos arrepender. Como é que nós vamos saber no que nós temos falhado? Aí o Senhor diz, no próximo slide, a resposta de Deus, verso 8. Aí ele diz, olha, vocês estão pensando que está tudo ok. Vocês estão julgando que está tudo sob controle. E a mensagem de Malaquias não era mansa a mensagem de Malaquias, era uma mensagem incisiva, uma mensagem dura. O verso 8 ele diz, olha, eu quero enquadrar vocês nesse artigo, quebrando o mandamento da lei de Deus, não é apenas com o próximo, é agora fazendo contra o próprio Deus. Verso 8 ele diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E a resposta de Deus é clara, em que? Nos dízimos e nas ofertas. Eita, Senhor, mas tanta coisa que a gente podia defraudar o Senhor, mas foi logo nesse aí cenário. Tanta coisa que o Senhor poderia nos acusar, mas esse aí. A coisa já não estava fácil. Lembra que o contexto de Malaquias, eles estão oprimidos pelos persas. Há uma situação financeira caótica nos seus dias. E o Senhor faz lembrar exatamente isso. Olha, o culto de vocês é vazio, porque vocês continuam me roubando e estão pensando que está tudo ok. E estão pensando que está das mil maravilhas. E eu sou defraudado a cada culto. Eu sou roubado, envergonhado a cada culto. E vocês ainda perguntam em que nós temos te roubado. O Senhor fala enfaticamente nos dízimos e nas ofertas. Alguém pode pensar, mas quem já viu a carteira de Deus? Será que Deus tem uma carteira, um cartão de crédito universal, ilimitado? Como é que poderia roubar? Parece até ridículo essa expressão. O que está por trás disso é que o homem desejava usufruir da criação de Deus sem reconhecê-lo como grande soberano.
O homem apenas queria se aproveitar de tudo. O povo também dele, o povo de Israel. Ele diz, vocês querem se aproveitar de tudo, mas é praticamente assim. Imagina se era justo. Imagina se é justo você que tem uma casa e está lá o indivíduo pagando o aluguel da sua casa, que não seja o seu Madruga, né, com 14 meses de aluguel atrasado. Mas imagina se é justo que você tem essa casa e o indivíduo, olha, esse mês não dá, no outro mês, esse mês também não dá, e você tem que pagar a hipoteca da casa, esse mês também não dá, e já tem o quarto, o quinto, é justo. O que Deus está dizendo, olha, eu sou o mantenedor da terra, eu construí tudo, eu sou o dono de onde vocês estão pisando. E vocês não me reconhecem. Não era o valor, não era questão do valor que Deus, porque a própria Bíblia diz que Ele é o dono da prata e do ouro, então tudo já é dele. O que Ele estava querendo é que no coração do povo de Israel, na mente do povo de Israel, não fosse a sua ganância, não fosse as suas primeiras necessidades, a ordem que deveriam ser prestadas às coisas, mas era o que esperava o Senhor, é que eles agissem então pela fé. Mesmo sabendo que poderia ter uma falta daquele recurso, mas Deus estava dizendo, eu estou conduzindo vocês. Por isso que lá, o profeta Elias, a Bíblia diz que Elias foi para a terra de Sarepta, uma terra ímpia. E aí o Novo Testamento diz, Elias poderia ter ido para tanta terra, por que ele foi para Sarepta? Porque não tinha uma fiel, não tinha uma irmã fiel dentro dos muros de Israel. Qual era a irmã que o profeta ia bater na porta, ia dizer, irmã, o que foi, profeta? Não, é que eu vim comer, eu estou com fome aí, passei um bocado de tempo lá no deserto e vim com fome. Profeta, eu acho que é melhor o senhor voltar em outro dia. Então vai na casa do pastor, do ancião da igreja, porque hoje aqui em casa a gente só tem um bolo. Eu vou comer agora, eu e meu menino estou pegando um pedacinho de madeira aqui, estou caçando as madeirinhas, vou assar o bolo, vou comer e depois eu espero a morte chegar. Então é melhor o senhor ir para outro, porque de repente se o senhor conseguir, traz até para a gente também, que o negócio aqui está feio. Aí o Senhor enviou Elias para onde? Para Sarepta. E a mulher, quando ouve, é um homem de Deus. E age pelo quê? Pela fé. Olha, o que nós temos é o bolo. Ele diz, traz para cá que eu vou comer. E a gente fica na fé. Deus diz que vai prosperar, Deus diz que vai aumentar, Deus diz que vai fazer. Só traz. A mulher, meu Deus, fazendo bolinho, meu Deus, era o último pirão da gente. Acabou tudo hoje. Meu Deus, o que é que vai acontecer daqui em diante? Tá aqui, profeta, como o profeta encheu. Tá certo, vou embora. Olha, de hoje em diante vai faltar mais. Aí a mulher disse, está certo, onde é que eu estou vendo mais bolo? Não tem mais farinha, não tem mais azeite, não tem mais nada, mas ela agiu pela fé. O povo estava corrompido, o povo não estava agindo pela fé. Essa questão e esse princípio de dízimos e ofertas não é pelo que sobra, não é pelo que resta, é pela fé, é pela sua amizade com Cristo. No livro de evangelismo, que eu vou fazer umas citações dele aqui, Ellen White chega a dizer, olha, se o povo não é apaixonado por Cristo, nenhuma dessas coisas eles vão cumprir. Não vai guardar sábado, não vai ser fiel nos mandamentos, não vai ser fiel à esposa, não vai ser fiel à família, vai ser fiel a nada porque ele não é apaixonado por Cristo. Então o maior problema não é dízimo e oferta, é porque a gente não está apaixonado por Cristo. E enquanto não tornarmos Cristo o centro do nosso existir, todas as outras coisas vão de mal a pior. Aí ele diz, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Vocês não estão sendo fiéis a mim. E o resultado do roubo? Aí o próximo slide, Paulinho. O resultado do roubo. Quando o povo retinha aquilo que era sagrado, eles ficavam debaixo de quê? Lê o verso 9, o que é que diz? Quando o povo retinha o que era de Deus, aí o povo, não, a gente vai prosperar. Rapaz, era tão pouquinho que a gente poderia ter devolvido ao Senhor. Aí eles, não, com mesquinhez, com avareza, com atitude de infidelidade, sem fé. Aí eles dizem, não, vamos ficar, porque de repente é tão pouquinho mesmo. Que diferença vai fazer? Que diferença vai fazer? Não, tem os outros lá que dão muita coisa. Não, eu vou ficar comigo aqui mesmo, eu que administro. Aí o Senhor diz no verso 9, olha, quando vocês não devolvem aquilo que pertence a Deus, ele diz então o quê? Com maldição, sois o quê? Amaldiçoados. Imagine, se já é uma maldição e ainda ser amaldiçoado pela maldição. Que terror! Dá para imaginar. Ele diz, com maldição sois amaldiçoados. Então, roubo significa se apossar com violência daquilo que pertence o quê? A outro, né? O problema não era deixar de devolver os dízimos e as ofertas. Isso apenas expressava o quanto eles não se importavam com a aliança com Deus, procedendo injustamente com o seu Criador. Deus disse, eu tenho uma aliança com vocês. E como é que vocês correspondem a essa aliança? É assim
sendo infiel. Imagina se você tem uma sociedade com alguém e você descobre que essa pessoa está minando, está te roubando das mais diversas formas. Quem sabe roubando a sua influência, roubando também os recursos da empresa. Como que você lida com ele? Aí Deus diz, olha, imagine se eu lidasse com você quando você descobre que alguém está te furtando, quando alguém está diminuindo o que é seu, como é que você age? Deus estava chamando o povo para pensar, que eles estavam tão enuviados que não conseguiam entender nada. E Deus disse, olha, além de dizer para vocês no que vocês estão falhando, eu quero chamá-los para que vocês façam um teste. E é impressionante essa expressão que Deus usa, acho que está no próximo slide. Ele diz, eu quero que vocês façam prova de mim. Eu quero que vocês realmente observem se o que eu estou falando é verdadeiro ou não. Eu quero que mesmo no momento da crise em que vocês estão inseridos, eu quero ver se a fidelidade de vocês vai passar dessa crise. E se vocês vão ser abençoados ou não. A solução de Deus está em se pôr à prova. Ele diz, eu não vou nem pedir mais. Eu quero ver, eu vou me colocar à prova. E olha o que ele diz aí no verso 10. No segundo pedacinho do verso 10. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é palavra de Deus. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção o quê? Sem medida. E Deus estava dizendo, olha, eu quero entregar para vocês uma bênção sem medida. E alguns pensam que essa bênção sem medida, é a minha empresa, é o meu carro, é a minha casa. Mas isso é muito pequenininho, meu irmão, para o que Deus quer entregar. Ele diz, eu tenho para dar para vocês uma bênção sem medida. Eu te pergunto, carro tem ou não tem medida? Tem. Não sei qual o tamanho, né? Acho que é 2x4. É isso mesmo? Nessa faixa. Caminhão tem ou não tem medida? Também tem. Uma casa tem ou não tem medida? 10x20, 20x40, enfim. Deus está dizendo, se vocês forem fiéis, eu quero dar uma bênção que vai ultrapassar aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês desejam. Se vocês forem fiéis, ele diz, me provem, me coloquem à prova. É interessante que pelas redes sociais, um bocado de gente negligencia esse princípio do dízimo. E hoje eu falava com uma pessoa que eu dou estudo bíblico, e ele disse que pegou uma pessoa que ele trabalha nesse transporte de aplicativo, e aí pegou uma pessoa de uma determinada igreja cristã, disse bem assim, porque lá na minha igreja é bom demais, porque lá não é preciso nem devolver dízimo. Aí ele disse, oxente, e não, lá não é preciso isso não. Ou seja, alguns e outros ainda caem no seguinte princípio, né? Não, aqui não é 10% não, aqui é na promoção. Você dá o dízimo do Black Friday, você dá com 10% de desconto, você dá aí, ou 50% de desconto, você só dá com 5%. Pronto, é o dízimo da sua vontade. E outros dizem, dê o que você dá de coração. Não é preciso seguir o estabelecido por Deus, não. E Deus estava dizendo, façam prova de mim. Olha o que é que diz o próximo slide de uma das nossas lições de escola sabatina. Ela diz assim, olha, em Meribá os israelitas puseram Deus à prova e ele ficou irado com eles. Está em Salmos 95. Aqui Deus estava convidando Israel a prová-lo. Ele queria que eles entendessem que podiam confiar nele a respeito deste assunto, dízimos e ofertas. O que, de acordo com o texto, é algo de grande o quê? Significado espiritual. Quando eu vou visitar alguns dos irmãos e a gente termina fazendo perguntas, e uma das perguntas, irmão, como é que está a tua fidelidade? Como é que está teu estudo da Bíblia? Não, pastor, não está estudando a Bíblia. Como é que está a tua fidelidade? Pastor, estou me arrastando. Eu digo, como é que o irmão se sente espiritualmente? Pastor, estou 0 à esquerda. Eu digo, é um cenário que o Senhor diz. Esse irmão não vai se sentir espiritualmente abençoado nunca, porque ele é então acusado por Deus de alguém que está o quê? Defraudando os cofres do Senhor. É alguém que não está sendo fiel aos seus princípios. E olha o que Ellen White, no livro Evangelismo, chega a dizer para a gente também. Passa aí o slide, Paulinho. Muito obrigado. E ela diz, olha, nosso Pai Celestial concede dons e solicita a devolução de uma parte, a fim de provar se somos dignos de possuir o dom da vida, o quê? Eterna. Ela diz, Deus então nos dá diversos dons. E Ele agora pede apenas uma parte para ver se nós de fato estamos andando, obedecendo e fiéis aos seus princípios.
Esse princípio está em todos os assuntos da Bíblia. Por exemplo, quando Deus estabelece ali o Jardim do Éden, Ele diz, olha, vocês podem andar para a China, para a Ásia, brincadeira, não tinha China, não tinha Ásia ainda, mas vocês podem andar de norte a sul, leste a oeste, para onde vocês quiserem. Todavia, tem uma arvorezinha lá, não se alimentem dela. Era o dízimo que o Senhor estava separando. Tudo pertence a vocês, mas tem esse pedacinho aqui que não se alimentem dele. Olha, vocês têm 6 dias para trabalhar e fazer toda a obra de vocês, mas o 7º é o dízimo do tempo. Esse é para mim. Não trabalhe você, nem os estrangeiros da sua porta para dentro, porque esse dia pertence ao Senhor. Então ela está dizendo que Deus entrega aos homens seus dons, habilidades, talentos, para saber se esses homens andam segundo o propósito de Deus. O texto abaixo diz, não se descuide ninguém de ministrar instrução fiel e simples no tocante ao dízimo, pois o louvor do Senhor não permanecerá com o povo que o rouba nos dízimos e nas ofertas. Deus está dizendo, provem a minha palavra e veja se funciona ou não. Mostra o próximo quadro. E eu trouxe aqui para vocês um se para a gente fazer um teste. Se, primeiro parênteses. Se funciona e não praticamos, além de avarentos e mesquinhos, falta-nos o quê? A fé em Deus e nas suas promessas. Se a gente sabe que funciona, se a gente sabe que alguns já provaram, até mesmo a gente já provou, e a gente sabe que Deus então nos abençoa. Se então funciona e nós não praticamos, nós somos avarentos e mesquinhos e evidentemente falta-nos a fé que o Senhor espera. Se não funciona, não devemos praticar. Logo, não merece crédito a palavra de Deus. Não é verdade? Se não funciona, não tem para quê a gente estar defendendo um princípio que não funciona. Evidentemente, é desmerecido o crédito à palavra de Deus. E o terceiro? Se funciona e praticamos, podemos nem perceber. No entanto, na guerra espiritual, o devorador está imobilizado pela ação de Deus em nosso favor. Diga amém? Amém. Eu creio que funciona. Quantos creem que funciona? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não tem como contestar, é a palavra do Senhor. Aí vem uma pergunta, que o povo então ficou, era o quê? Como é que a gente devolve para o Senhor? Passa aí o slide, Paulinho, por favor. E a pergunta é o dízimo todo ou todo dízimo? E agora? Oxente, não é a mesma coisa não. É o dízimo todo ou todo dízimo que o Senhor está desejando? E aí? O texto no hebraico diz que era o dízimo todo. O que nos leva a pensar que os judeus até entregavam os seus dízimos, mas tinham marcas de fraude, eles queriam parecer generosos usando obras de engano. Deus estava dizendo, não é apenas o dízimo, mas é o dízimo todo o dízimo. Porque alguns queriam parecer generosos, e vocês vão lembrar da história de Ananias e Safira, que aqui também já ouvimos. Que Ananias e Safira queriam apresentar que estava tudo ok, que eles eram uns bonzões da igreja, que doavam uma quantidade imensa. E o Pedrão ali, que era o pastor do dia, meu irmão, desceu a madeira neles, fulminou os dois na hora. Então o Senhor está dizendo, não é apenas um dízimo de mentira, gente. Tem uns que terminam seguindo, já sabe que Ananias e Safira se deram mal, já ouviram, aprenderam no rol do berço essa história, e ainda permanecem seguindo o mesmo princípio do pecado de Ananias e Safira. Um dízimo de mentira. Um dízimo de mentira. O Senhor estava dizendo, estará com o dízimo todo, demonstrando ao povo que sabiam que eles o estavam fraudando, trazendo apenas parte do dízimo, e ainda julgavam que estavam cumprindo as exigências de Deus. O pior problema desse povo não era apenas o dízimo e a oferta, que isso era um probleminha que deveria ser resolvido, mas era a sua cegueira espiritual, não reconhecer em que estado distante de Deus eles estavam. Esse era o maior problema deles. É por isso que eles perguntam, em que nós temos feito isso? Em que nós temos te roubado? Em que nós temos feito alguma coisa contra o Senhor? Era esse cinismo que incomodava Deus. E por isso que ele chama e manda o profeta Malaquias para dar uma mensagem, uma sentença, uma mensagem dura ao povo.
E aí o Senhor diz, olha, se vocês me provarem, se vocês realmente seguirem o que eu estou ensinando para vocês, há uma tríplice bênção. Há uma tríplice bênção para vocês. E ele diz que bênção é essas, ou que bênçãos são essas? Que aqueles fiéis são então agraciados. Ele diz, eu abrirei o quê? As janelas dos céus. Talvez alguns estejam com os céus fechados até hoje. Estejam, pastor, eu olho para um lado, para o outro, nada, para o outro, para o outro lado, nada, para frente, para trás, para o lado, nada. Os céus parece que estão fechados para mim. Deus estava dizendo, olha, o que vocês para uma comunidade agrícola, que era o povo de Israel. No Novo Testamento é muito pessoal no rio, à beira do mar, mas no Antigo Testamento é no meio do deserto. Para uma comunidade agrícola que dependia então das posses do campo, do fruto da terra, Deus estava dizendo, eu enviarei para vocês chuva, haverá suficiência de recursos, provisão e manutenção está garantida, se vocês fizerem essa sociedade comigo. Se vocês cumprirem a aliança que eu estabeleci para vocês, não hoje, mas há tanto tempo atrás. Ele diz qual é a segunda bênção. A primeira é que ele abriria as janelas dos céus. A segunda é, ele diz, eu repreenderei o devorador. Ele diz, olha, eu sei que tem as outras terras aí, tem um insetinho, tem um gafanhoto, que ele é temido e odiado no Oriente Médio. Para vocês terem ideia, esse inseto ele destrói dentro de meia hora uma plantação completa, um enxame deles. Deus está dizendo, eu repreenderei. Ele vai atormentar os seus vizinhos, ele vai atormentar o da esquerda ou da direita, mas você não será. Repreenderei o devorador na vida e na plantação de vocês. Promessa de Deus. Eu sei que alguns estão olhando e dizendo, rapaz, o que é que o pastor está falando isso aí? Por que eu vim para a igreja exatamente nesse dia? É porque era você mesmo que tinha que ouvir. Não era o outro não, era você mesmo que tinha que ouvir. A mensagem de Deus era para você essa. Porque até hoje, quem sabe, você está quebrando cabeça. E Deus está dizendo, eu quero abrir as janelas dos céus para vocês. Eu quero remover da história de vocês o devorador. E a terceira promessa que ele faz, a terceira bênção que ele faz nessa tríplice bênção, é que a vossa vida, no verso 11, a vossa vida não será o quê? Estéril. O que vocês vão plantar, vocês vão colher. O que vocês lançarem, vocês vão ter o resultado. Deus prometeu enviar chuva, era o plantio, e garante também que eles terão a estação dos frutos, das colheitas. Deus promete atender as necessidades do povo, mas não necessariamente Ele promete satisfazer toda a ganância que aquelas pessoas tinham. Eles a necessidade pela fé eu preencho. Agora a ganância de vocês está fora. A prosperidade viria e eles seriam reconhecidos em outras nações. Abundância, fartura de sobra, tudo que era necessário para o suprimento deles e ainda abençoariam a outros. Veja a promessa de Deus. A prosperidade viria e eles seriam reconhecidos pelas outras nações. Quando não devolvemos ao Senhor, o devorador, ele vem e leva até mais, com juros, aquilo que nós não entregamos a Deus. O último slide. Eu termino com essa história de um rapazinho que estava caminhando com o seu pai numa rua e de repente ele encontrou uma dessas vendinhas, uma quitanda, e pegou e saboreou uma... Pode voltar, Paulinha, pode voltar. Ele saboreou uma manga muito, muito gostosa. Ele disse, quando terminou, ele disse, pai, vamos plantar essa manga. Vamos plantar esse caroço de manga, na verdade, né? Plantar manga não, plantar o caroço. Aí ele disse, pai, será que daqui a uma semana a gente já está comendo manga de novo? Ele disse, filho, não dá, manga daqui a uns 3 anos, quem sabe a gente já tem manga aí para a gente provar. Ele disse, não, pai, então não é preciso não plantar manga não, vai demorar demais. Aí o pai disse, filho, se nós não plantarmos, também nós não teremos manga nem depois, nem depois, nem depois. O que é que o pai estava querendo ensinar? E disse para ele, às vezes, para que a gente colha algo lá no futuro, é necessário que a gente semeie quando? Agora. E é pela fé. Deus estava dizendo, eu quero abrir as janelas de bênçãos para vocês.
eu quero destruir o devorador, eu quero inibir a ação dele na vida de vocês. Eu quero dizer que o plantio de vocês não será estéril. Agora é necessário que vocês paguem um preço e que vocês realmente ajam com fidelidade diante do Senhor. E o último textozinho que eu termino é de Warren Wiersbe. Ele diz assim: é impossível roubarmos a Deus e ficarmos no lucro. É impossível. Alguém que roubou a Deus, defraudou a Deus e está cantando vitória por aí. É impossível. Eu, porém, vos digo outra coisa também. É impossível investirmos no que é de Deus e ficarmos no prejuízo. Deus nos abençoa porque Ele tem generosidade, bondade, flui dEle como manancial de águas vivas. E Ele quer abençoar a mim e a você essa noite, em nome de Jesus Cristo. Que você e eu tenhamos essa percepção daquilo que é sagrado para Deus, daquilo que é especial para Deus, e cumpramos rigorosamente aquilo que Ele nos ordena. Não saiamos desta aliança. E de repente, quando algumas coisas fugirem do controle, a gente não olha e diz: mas por quê? O que é que nós temos te fraudado, defraudado? Em que é que nós temos te falhado? E Ele possa responder para mim e para você, de repente, se você cair nesse laço. Ele diz: você tem me defraudado, não é de agora não, faz tempo. E é em quê? É nos dízimos e nas ofertas. Que a gente abra os nossos olhos espirituais, que a gente se atente à palavra do Senhor e cumpra o que está escrito para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus está aqui, Ele sempre vem suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar nosso eterno Deus. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. Deus está aqui, Ele sempre vem suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar nosso eterno Deus. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus, dai honra e glórias para sempre. Amém. Glória para sempre. Amém.
Amém. Só fazendo um acréscimo àquilo que já falei, nós devolvemos a Deus não apenas para sermos mais abençoados, mas devolvemos a Deus porque Deus já nos tem abençoado com tudo que nós possuímos. Deus é o dono de tudo, Ele diz: eu apenas quero ver o quanto que você me reconhece. E é essa expressão de gratidão, de fidelidade que precisamos demonstrar continuamente diante do Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos promete, o Senhor é um Deus que faz alianças conosco, mesmo quando muitas vezes nós somos infiéis, e até mesmo o Senhor é tão bondoso, que o Senhor olha para todos nós e quem sabe na nossa história, na nossa jornada cristã, tem um pedacinho dizendo ali, roubou ao Senhor no livro sagrado. Mas Senhor, a gente te roga que neste momento, o Senhor nos perdoe, que a gente tenha uma nova disposição, que a gente tenha uma nova atitude diante disso e que nós realmente façamos aquilo que te agrade, que nosso culto não seja um mero ritual de músicas, de palavras, de falatórios, mas que seja realmente perceptível que a tua glória invade o nosso coração. Por isso, Senhor, rogamos que se há alguém também nessa casa de oração que não tem sido fiel neste princípio, que o Senhor oriente, que o Senhor exorte, que o Senhor discipline também, para que este servo, para que esta serva possa fazer aquilo que te agrade e, reconhecendo a sua fraqueza, possa pedir perdão e receber graça diante dos teus olhos. Dá-nos a tua paz, grande Deus. Nos conduz mais uma noite. Rogamos que o Senhor permaneça conosco, com a nossa família, repreenda o devorador que ronda as nossas famílias. É isso que nós rogamos, é isso que nós pedimos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amanhã nós vamos estar orando pelos líderes, foi hoje. Amanhã nós continuaremos orando, deixa eu lembrar aqui, pela fidelidade dos nossos irmãos. Então, orem por todos os aspectos, nossos jovens, nossos irmãos também, em todos os cenários, que permaneçam sendo fiéis ao Senhor.